Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 5 de setembro, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo aí sobre o Evangelho de Lucas, só que hoje o capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ontem eu falava para vocês sobre a questão da lei mosaica, que foi comparada a odres velhos e a panos velhos. Hoje, Jesus apresenta uma crítica direta à interpretação que os fariseus deram da lei. Por que o sábado não podia se fazer nada? O sábado era dia de descanso. Porque através de uma interpretação da Escritura, com o intuito de proteger os trabalhadores, foi entendido da seguinte forma: Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. 7º, sábado. Portanto, se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sábado, todo ser humano, todo israelita, todo judeu, ele deve descansar também no sábado. Porque o que acontecia antes de entrar em vigor essa lei? As pessoas trabalhavam de segunda a segunda. Elas não tinham descanso. Não os proprietários de terra, não os ricos, mas os pobres, os empregados eram obrigados a trabalhar todo santo dia. E trabalhavam 12 horas por dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Portanto, com o intuito de proteger os pobres, criou-se a lei do sábado através de uma interpretação da Escritura. Só que ao longo dos séculos, esta lei que visava proteger o povo acabou se tornando algoz do mesmo. Em que sentido? A lei foi vivida de maneira estrita, a tal ponto de que qualquer judeu não podia dar mais do que 39 passos em dia de sábado. Ou seja, o cara não podia fazer absolutamente nada. Ele só podia dar 39 passos. Se ele desse o 40º, ele estava impuro. E no domingo, próximo dia, ele deveria ir ao templo para oferecer sacrifícios a fim de se purificar. É esta lei que Cristo, essa interpretação da lei que Cristo critica. Por isso que ele vai dizer: o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E em outra passagem, se eu não me engano, é da cura da mão da pessoa que tinha a mão seca, ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, a lei não surgiu para escravizar o ser humano, a lei surgiu para proteger o ser humano. Só que mediante a interpretação que foi dada ao longo dos séculos, a lei que visava proteger se tornou uma lei que oprimia o ser humano, os habitantes de Judá. Então é interessante, Jesus ele sempre chama a reflexão dos fariseus, só que os fariseus, tão presos às suas tradições e às leis que eles mesmos criaram, não conseguiam compreender que Jesus tentava fazer com que eles retornassem à lei original, a lei dada a Moisés para o bem do povo, para a proteção do povo. A lei criada pelos fariseus nada mais fazia do que oprimir o povo, principalmente os mais pobres. É esse libertador nosso, esse Jesus Salvador, que nós devemos honrar, louvar e glorificar e adorar, porque Ele sempre vem em socorro das nossas necessidades, Ele sempre nos liberta, Ele sempre está ao nosso lado. Obrigado, queridos irmãos, pela companhia. Nos vemos amanhã na celebração das 9h30 da manhã. Tá bom? Um grande abraço, bom final de semana. E aqui nós nos vemos novamente na segunda-feira, se Deus quiser.